Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Xando e Vanessa, eles estão aqui na frente. Que testemunho poderoso. E nós teremos durante todo esse mês testemunhos assim poderosos do que Deus pode fazer, daquilo que Ele já fez na vida de algumas pessoas, para te inspirar, para você ter certeza que Ele também pode fazer na sua vida. Faz um favor para mim e profetiza para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem um milagre para a sua família. Amém, irmãos? Ele tem um milagre para a sua casa. Ele tem um milagre para a sua família. Deus operou, Jesus operou muitos milagres dentro de casas para que a gente tivesse essa certeza. Nada está acabado. Ele está na sua casa, Ele está na sua família e Ele pode gerar um milagre ali em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Bom, estamos aí no mês da família. Chegamos a agosto, todos os anos nós geramos essa expectativa em relação ao mês de agosto. Cremos mesmo que Deus tem liberado algo poderoso sobre a nossa igreja. E nós já fazemos isso há tantos anos, separamos o mês todo para enfatizar valores bíblicos a respeito da família. Isso é muito importante, irmãos, que você entenda. Nós não valorizamos a família só em agosto. O que a gente faz é separar um mês todo para reforçar o quanto são valiosos os princípios bíblicos sobre a família. Sabe que todos os dias nós recebemos informações e somos atacados por ideias e valores que não são ruins, mas também não são bíblicos. Quantas ideias você tinha antes de conhecer Jesus que pareciam boas, mas não eram bíblicas? Então, a nossa ideia, nossa proposta durante o mês da família não é trazer para você uma boa ideia, mas é trazer um valor bíblico que, se aplicado na sua vida, muda a sua família em nome de Jesus. Paulo, ele dizia assim: seja eu mentiroso e Cristo verdadeiro. Paulo era mentiroso? Com certeza não era. Mas sabe o que ele dizia? Entre o valor que eu acho que é certo e entre o que a Bíblia diz que é certo, eu fico com a Bíblia e eu considero todo o resto mentiroso. Não importa se me ensinaram na boa intenção esse princípio, esse valor, mas se ele não é bíblico, eu abandono para ficar com aquilo que é bíblico. Amém, irmãos? Então esse é o nosso desafio durante o mês da família, reforçar mesmo os valores e os princípios bíblicos a respeito de família. E você vai ver como você será abençoado aqui esse mês todo. Serão 5 domingos e nós vamos enfatizar isso aqui. É também, irmãos, uma ótima oportunidade. Quero te incentivar a fazer isso. Você vai perceber que os cultos assim a gente tem preparado com muito carinho para você. Os voluntários que estão aqui, os pastores, os intercessores, todo mundo está se preparando, orando. Daqui a pouco nós vamos entrar num período de jejum também. E tudo isso para que você receba mais do Senhor, mas também e especialmente para que pessoas que não conhecem Jesus ainda, para que elas recebam também nas suas famílias. Já pensou, irmãos, se você está andando com Jesus e ainda assim você tem suas lutas, crises e é difícil? Imagina aquela pessoa que agora está vivendo uma crise profunda no seu casamento e não tem Jesus para se apegar. Você já viveu isso? É horrível. Então esse mês nós vamos ter uma grande oportunidade de convidar pessoas, trazê-las para os cultos. Hoje nós temos aqui muitos convidados. Deus abençoe sua vida e nós vamos te convidar, você que é convidado, a já trazer mais alguém no domingo que vem para que receba daquilo que você tem recebido. Amém, irmãos? Esse ano, o tema do nosso ano aqui da igreja e de toda a Rede Zoe é Ano da Frutificação. E o tema para nós, aqui no mês da família, ele é frutificando em família. Vamos repetir juntos? Frutificando em família. Nós cremos assim. Nós cremos que esse será um mês em que Deus vai nos levar a uma frutificação no nosso lar, muito além daquilo que a gente já está acostumado. Em áreas talvez que você esteve estéril, talvez na sua casa você perceba assim: olha, isso está indo bem, essa área vai bem, mas essa,
olha, talvez na minha vida profissional eu estou avançando, mas nisso daqui eu estou parecendo infrutífero. Nós cremos que esse é um mês em que você vai receber de Deus favor e graça para frutificar em áreas que talvez você até já esqueceu, até deixou de lado. Nós vamos receber favor e graça de Deus para frutificar. Esse é o nosso tema, frutificando em família. Bom, nós sabemos, irmãos, que Deus criou a família. Deus criou a família, Deus abençoou a família. E Deus também, irmãos, olhando para a palavra dele, Ele também escolheu a família como meio de manifestação da sua glória. Então, nós sabemos que um casamento que vive os princípios bíblicos ali dentro, ele manifesta a glória de Deus. Filhos que honram seus pais manifestam a glória de Deus. Pais que são modelos para os seus filhos manifestam a glória de Deus. Ou seja, através da família, Deus se manifesta na sociedade. E é exatamente por isso que Satanás tem atacado profundamente as famílias. Pense aí comigo, irmãos, quantos ataques você tem percebido, tem recebido e tem visto na nossa sociedade contra os valores familiares. Irmãos, eu nem assisto TV dessa forma aberta, mas as pessoas vêm me falar, pastor, olha, é um programa, é uma coisa e tudo parece que é assim, para bater, para esmagar valores familiares. Então, nós temos olhado para isso. Os ataques diabólicos. Eu estava lendo uma pesquisa, e nós temos várias pesquisas sobre família, mas me chamou a atenção que, nesse período agora, nesse último censo feito, concluiu-se e tem assim uma frase, é a nova família brasileira. Eu estava olhando para aquilo, e o que eles constataram, em meio a muitos dados, é que a família brasileira, ela está cada vez menor. Então, nunca se houve na história, olha só que interessante, nunca se houve na história, a primeira vez no Brasil, que o número, bateu assim recorde, o número de casas em que só tem uma pessoa. Que a pessoa resolveu, vou ficar aqui e vou ficar sozinha. É o recorde. Não existia isso. Os números de pessoas que moravam na mesma casa só diminuíram ao longo do tempo. E no censo anterior já era um número muito pequeno, mas nesse, o número de pessoas que vivem sozinhas, isoladas, é assim, histórico. Eu estou dizendo a você que isso é errado, isso é pecado, mas assim, a gente precisa dar uma olhada nisso, fazer uma leitura. Você sabia que a taxa de natalidade, o número de filhos hoje que se tem no meio brasileiro, não repõe a população mais? É um número tão baixo. As pessoas decidiram, não queremos mais ter filhos, não queremos mais morar em família. E essa taxa, ela não repõe mais a população. Vai morrer mais do que nascer. E isso é um problema, como a gente já viu acontecer na Europa. E esses são números, irmãos, que a gente deve ficar atento. Quando veio a pandemia, nós tivemos um recorde de divórcio. Vocês se lembram desses números? Eu já falei aqui para você. E aí, a gente brincava. Poxa, acho que o que aconteceu é que o casal vivia tão separado, cada um no seu trabalho, e aí veio a pandemia, teve que ficar junto em casa, e aí perceberam que as coisas não estavam boas. E aí nós temos, em 2022, o recorde histórico de divórcios no Brasil. Sabe quantos foram? 421 mil divórcios no Brasil, só em 2022. E aí a gente diz, era a pandemia. Então, foi a pandemia em 2021, ok. Sabe o que o censo constatou? 2023. As famílias estão menores. As pessoas não querem ter filhos. Jovens não querem mais se casar. 50% dos jovens brasileiros decidiram que não vão se casar mais. 55% decidiu que não vai ter filho. E aí veio 2023, o censo constata. Outra vez nós batemos o recorde. 442 mil divórcios em 2023. Irmãos, nós vamos ter que olhar para isso, sim ou não? Nós temos que olhar para essas estatísticas. Sabe qual é hoje, irmãos, o que está acontecendo? Os casamentos, metade dos casamentos terminam com menos de 5 anos. Casa, em menos de 5 anos termina. Sabe qual é hoje a média
de um casamento longo no Brasil, a média de duração. Irmãos, você lembra a última vez que você foi numa boda de prata? Você lembra a última vez que você celebrou uma boda de ouro? Eu era acostumado a ir em tanto. Fazíamos cultos lindos. Vamos celebrar 50 anos casados, 60 anos casados. Eu e Sueli fomos em uma vez uma boda de ouro, em algumas vezes. Mas assim, a média hoje de duração de um casamento no Brasil, máxima, é de 13 anos. Quem é que já passou de 13 anos casado aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Ah, não. Não, fica em pé então, você. Nós vamos honrar você aqui. Fica em pé. Quem passou de 13 anos casado aqui, vamos aplaudir o Senhor. Os nossos guerreiros aí, ó. Louvado seja Deus. Nós também, né, Sué? Louvado seja Deus. Agora, esse número é pior. Porque o número diz que 1 em cada 2,3 casamentos vai acabar. Dá uma olhada à sua volta aí, irmãos. Está falando 1 em cada 2, é metade. Então, o que eu quero te alertar é que Deus escolheu a família para manifestar a sua glória. E Satanás escolheu a família para manifestar a sua fúria. Para contrapor, para atacar. E eu garanto a você uma coisa. Esses números que eu estou lendo aqui para você, estatísticas reais da nossa nação. Talvez você está assim, puxa, o problema é o STF. O problema é o governo. Nada contra, vamos orar pelo Brasil. Mas será mesmo, irmãos, que a gente está olhando para o lugar certo? Será mesmo que o problema real não está dentro da nossa casa? Onde Satanás está tentando destruir as famílias, estamos sendo atacados. E eu te garanto, essas estatísticas chegarão na sua casa se você não se posicionar em Deus. Xando, Vanessa, vocês estariam aqui se Jesus não tivesse entrado? É lindo olhar para um testemunho como esse, mas a verdade é, não estariam aqui. E a maioria de nós não estaríamos aqui casados se não fosse uma intervenção de Deus na nossa vida. Ou seja, se Jesus não entrar na nossa história, não é entrar, irmãos, para eu dizer que eu sou evangélico. Não é entrar para eu dizer que eu sou um crente, que eu sou da comunidade Zoe. Não, é entrar para eu ser parecido com Ele. Se isso não acontecer, nossas famílias sofrerão dessas estatísticas. Quem está entendendo, diga amém. Então, agosto é o mês da guerra. Agosto é o mês da batalha. Agosto é o mês em que nós vamos entrar aqui nessa casa, nas nossas células, sala de oração, jejuar para dizer, não na minha casa. E não também naqueles que eu conheço. Eu vou abençoá-los, eu vou orar com essas pessoas. Não, nós vamos ser uma exceção. E viveremos algo poderoso e frutificaremos na nossa família em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, claro que Satanás está atacando. E ele vai atacar. Agora, algo poderoso que eu quero afirmar aqui para os irmãos. As promessas de Deus não mudaram sobre a família. Deus criou a família. Deus abençoou a família. E não importa se nós estamos vivendo uma estação moderna, contemporânea, pós-moderna. Não importa. A palavra de Deus permanece para sempre. E o que a Bíblia diz é que a sociedade muda, os tempos mudam. Mas Ele permanece o mesmo. E nele não há mudança e nem sombra de variação. É o que a Bíblia vai dizer. E tendo Ele dito, Ele cumprirá. É o que a Bíblia diz. E Ele prometeu bênção sobre a sua casa. Ele prometeu bênção sobre a sua família, sobre a sua geração. Ele não mudou. Essa promessa não passou. E Ele disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Pega na mão assim da pessoa que está do seu lado e fala, todas as famílias da terra, inclui a nossa família. Inclui a nossa casa, nossos filhos, netos, a nossa geração. Recebemos dessa promessa, ela não mudou. Seremos atacados? Sim. Mas não quer dizer que as promessas não vão se cumprir na nossa casa. Mas essa promessa era para Abraão. É verdade. Era para Abraão. E aí vem Jesus. E Jesus entra na história. E a Bíblia diz que agora em Cristo nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros do quê? Herdeiros do quê? De uma casa nova? De um carro novo? Não. Nós somos herdeiros de todas as promessas que Deus liberou.
Essa é a sua herança. Somos herdeiros de todas elas. E eu amo esse texto, irmãos, que está escrito em 2 de Coríntios capítulo 1, verso 20, que diz assim: pois todas quantas forem as promessas de Deus, elas têm em Jesus o sim. Sabe o que ele está dizendo? As promessas que Deus liberou para a sua vida. Se você se posiciona nele, anda com ele, está nele, então ele não está dizendo, talvez eu abençoe sua vida, talvez sua família será uma referência nessa terra. Não, ele está dizendo, sim, em Cristo nós temos o sim. Faz assim, um sim comigo, assim, ó. Fala para quem está do seu lado, é sim, não é mais ou menos, não é talvez, não é Satanás que define. Em Cristo nós temos sim. Amém, irmãos? Bom, em agosto nós teremos uma série de mensagens, e eu vou começar ela agora. Durante todo o mês de agosto nós vamos ter uma série de mensagens, e nós, irmãos, orando, entendemos de Deus, durante 5 semanas, nós vamos falar sobre um personagem, e o personagem é José do Egito. Nós cremos que não há ninguém na história bíblica que tenha vivido os extremos da família como esse cara, do pior ao melhor, do que a gente pode viver numa família. José viveu tudo que alguém pode passar dentro de uma família. Deus o levantou e abençoou a sua casa. Então, durante os próximos 4 domingos, depois desses 5 domingos no total, nós teremos essa nova série falando sobre José. Um dos textos que provoca a gente a respeito de José, e é por isso que nós vamos falar sobre ele, é Gênesis capítulo 49, verso 22. Texto de Gênesis capítulo 49, verso 22, diz assim, ó: José é uma árvore frutífera junto à fonte, e os seus galhos passam por sobre os muros. Repete assim comigo: José é uma árvore frutífera. Durante esse mês você vai se encontrar em José, você vai se ver em José, você vai ver o quanto José fala de mim e de você também, da nossa história. E quando José recebeu uma palavra, apesar das lutas, dificuldades que ele viveu na sua família, a Bíblia diz, José é uma árvore frutífera. Você não vai deixar de frutificar, porque os tempos maus chegaram. Você é uma árvore frutífera. E quando os muros vierem, as crises vierem, você vai passar sobre eles, porque os seus galhos passam sobre os muros. O nome de José significa o que Deus acrescenta, ou a quem Deus multiplica. E eu profetizo que assim será comigo e com você. Seremos frutíferos, não importa como você está hoje, a verdade é que podemos frutificar dentro das nossas famílias. Amém, irmãos? A primeira mensagem que nós vamos compartilhar agora se chama A Família Idealizada. A família idealizada. Tem até um banner bonito aí. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 37, verso 3. Gênesis capítulo 37, no verso 3. Só um texto aqui para a gente ter como base a ideia dessa primeira mensagem, a família idealizada. Sabe o que é a família idealizada? É aquela que você projetou, aquela que você achou que ia dar para viver. Você achou que existia. Então diz assim em Gênesis capítulo 37, verso 3. Jacó amava José, olha só, mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. E por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Há uma tradução que vai dizer uma linda túnica longa, vai dizer que era uma túnica longa. E outras traduções dizem que ele fez uma túnica colorida. Você já leu nessa versão? Túnica colorida. A túnica era longa. Jacó amava José e ele deixou claro, eu amo você mais do que os outros filhos. Parece que é impossível uma coisa. Quem é que você ama mais, ô pastor Geraldo? Qual dos filhos você ama mais? Dá para definir isso? Mas a Bíblia deixou isso aqui para nós, para a gente ver assim o quanto José era queridinho mesmo. É uma coisa quase impossível um pai escolher um filho, mas aconteceu. Porque o pai já era idoso e nasceu um menino,
José era muito, muito amado. E esse é o texto que nós vamos usar aqui nessa noite. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra. Iniciamos esse mês tão importante para nós e tão importante para entender melhor a sua direção e orientação para a nossa casa, nossa família. Nós não queremos viver a partir de princípios e valores que nós acreditamos, que ensinaram a gente. Nós queremos viver a partir dos seus valores, dos princípios bíblicos, daquilo que Cristo nos ensina. Que nessa noite seja Cristo verdadeiro e todo o resto mentiroso. Abra os nossos ouvidos para ouvir a voz e que haja uma experiência profunda com a sua palavra aqui, com o teu Espírito Santo nessa noite. Eu oro a Deus pedindo que isso aconteça agora sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema é a família idealizada. Bom, todos nós, isso faz parte da gente, isso não é pecado. E todos nós idealizamos uma família. Nós sonhamos com algo perfeito, sim ou não? Quando você pensou em casamento, quando você pensou em paternidade, quando você pensou em maternidade, irmãos, nós não pensamos em nada além de algo lindo e perfeito, sim ou não? Nós romantizamos, nós tornamos aquilo maravilhoso e na nossa cabeça tudo ia dar certo. Faz parte do ser humano saudável. O ser humano saudável, o homem, a mulher, saudável, que tem uma saúde também emocional, ele vai idealizar. Ele vai acreditar que tudo vai dar certo. E talvez esse seja o seu caso. Talvez lá no fundo você tenha idealizado um pai super-herói perfeito. Talvez lá no fundo você tenha idealizado sua mãe como aquelas mães de novela, de desenho, que não grita com ninguém, que nunca descabela. Aquela mãe da propaganda da margarina Doriana. Existe aquela família da Doriana? Nós somos enganados, né? Além de ser ruim, além de fazer mal para a gente, ainda aquela família não existe. Mas nós fomos levados a idealizar. O pai que é o super-herói, a mãe que é perfeita, os irmãos que vão cuidar da gente, os tios que são as referências, os primos. E faz parte de nós idealizar. Quem sabe você tem idealizado o seu esposo, né? Falou, esse é o marido. É aquele príncipe que vai vir no cavalo branco. E aí, de repente, só sobrou o cavalo. É aquela esposa. Eu idealizei Suelen. Idealizei. Sabe aqueles memes? Eu sonhei casar para acordar e ter café da manhã na cama. Só que ela também sonhou a mesma coisa e daí não deu certo. Eu idealizei, irmãos. Olha para quem está do seu lado e fala assim, os lindos também erram. Você vai ter que me aguentar. Irmãos, a gente idealiza. Agora, sabe, quando eu olho para a história de José, o texto que nós estamos lendo aqui, fala para mim, será que esse cara não foi levado a idealizar uma família perfeita? Pensa comigo, está lá ele, onde que ele mora? Ele mora em Israel. Onde é que ele vive? Em Canaã, a terra que mana leite e mel. Ele está lá, ele vive ali e ele nasce, irmãos, e ele nasce caçula. Vamos falar dos caçula aqui um pouco? Ele é o caçula. Tem algum caçula aí? Cadê os caçula que levantam a mão? Tudo mimado. Caçula é mimado, irmão. Não vem com essa conversa para cima de nós. Não é? É sim, nós sabemos que são. Tem dois amigos nossos, são pastores. O pastor Marcelo lá de Campo Grande, das 8 de Campo Grande, e o pastor Rafael ali de Mandaguari. E o Rafael é o caçula. E a gente estava junto numa viagem agora. E em japonês, o caçula, quando é mimado, é o teru. Aí ele falava assim, Cezinha, o Rafa é o teruzinho da mamãe. E aí, teruzinho, quer que a mamãe vem te dar na boquinha? Tem caçula aí do seu lado, irmãos? Caçula é mimado. E está lá José porque ele é o filho da velhice do seu pai. O seu pai, irmãos, ele já está velho, ele já não quer mais corrigir menino.
Ele não quer mais fazer nada. Os irmãos mais velhos vão trabalhar na roça. José fica em casa. É videogame. Irmãos, ele recebe do pai. Eu acho engraçado porque há uma tradução que vai dizer que José recebeu uma túnica longa. Eu acho engraçado porque assim, ele era diferente dos irmãos. E a túnica longa, ou seja, se mais pano custa mais, ele recebeu uma túnica mais cara. E se a dele era longa, talvez a dos irmãos fosse curta. Você já viu? Criança que vai crescendo e as calças vão ficando no meio da canela. E eu imagino os irmãos chegando em casa com aquelas roupas pela barriga assim de fora, porque o pai não tinha dinheiro para dar para eles, e chega e vê José com uma arrastando lá no pé. E aí a mãe falava: José, não rasta no chão que vai sujar. E o papai dizia: tem problema, papai lava. Papai mima o nenê. E como não bastasse de fazer longa, fez colorida. Essa cor aqui, irmãos, que foi colocado, é para mostrar a vida dele era perfeita. A vida dele era maravilhosa. E eu também imagino que se a dele é colorida, a dos irmãos devia ser um cinza escuro, né? Uma cor horrorosa, um marrom, aqueles bordô, sei lá. E os irmãos estão vendo aquela cena, mas para José, o pai o ama. E não só o ama, ama mais do que os irmãos. E a mãe é Raquel, uma querida, uma doçura. Vivo em Israel, vivo na terra que mana leite e mel. Você acha que esse menino algum dia pensou que ele ia ter problema? Você acha que algum dia esse menino, ele idealizou tudo perfeito? Olha os meus irmãos aí maravilhosos. Ai, nós vamos ser as 12 tribos de Israel. Olha que irmãos maravilhosos. Eles me amam tanto. A Bíblia diz que os irmãos não podiam falar com ele mais, que eles não tinham mais paciência para falar com o menino. E José está idealizando, sabe, irmãos? Eu quero hoje trazer assim uma verdade dura para você. Você já deve ter percebido que a família idealizada não existe, sim ou não? Já percebeu? Irmãos, você já deve ter percebido que aquela ideia sua, porque a maternidade vai ser aquela coisa. Pego o meu bebê, super maquiada, cabelo arrumadinho, dou de mamar, né? E, meu Deus, crianças silenciosas. Você não sonhou criança silenciosa? No meu sonho, criança nem fazia cocô. Só se fosse reborn, né? Não, eles não gritam, eles não fazem birra. Meu Deus. Teve vezes de eu falar: Sueli, você saiu correndo com o peito de fora, põe aí para dentro. Aquela loucura em casa. Vamos lá, arruma. Bebê nem está mamando mais. A gente idealizou a maternidade, idealizamos a paternidade. Talvez, irmão, você tenha sonhado com o seu pai um super-herói. Você sonhou com a sua mãe, aquela mulher maravilhosa, seus irmãos. E eu quero afirmar aqui, irmãos, nós descobrimos às vezes do jeito mais duro que a família idealizada não existe. Sim ou não? Ela não existe. José não podia imaginar, ele descobriu da pior maneira. Um dia ele percebe o que está acontecendo. Os meus irmãos não são aquilo que eu imaginava. O meu pai me abandonou porque aquele menino está dentro de um poço, do nada. Do nada, ele imagina que seu pai é maravilhoso, sua família é maravilhosa, e de repente ele se vê no meio de um luto terrível. Se vê no meio de um divórcio. Você imaginou que a sua mãe era perfeita, você imaginou que o seu pai era perfeito, idealizou, e ele vai embora e te deixa. E ele te abandona, e você vê os seus irmãos se virarem contra você, você vê aquela esposa que era doce, de repente um adultério entra no meio do caminho, o seu marido, de repente algo. Irmãos, coisas terríveis acontecem dentro da família. E você já descobriu que a família idealizada, ela não existe. José descobriu. Aos 17 anos foi traído pelos irmãos. Aos 17 anos jogaram ele num buraco, venderam ele. Ele foi a quase 500 quilômetros de distância para ser escravo, a pé, amarrado, acorrentado, a Bíblia diz. Ele ficou dos 13 até os 30 como escravo, vivendo de cadeia em cadeia, dos 17 aos 30, 13 anos. Ele só foi encontrar a família de novo quando ele já estava com quase 40. Caiu. Aquele castelo, ele ruiu.
E quem sabe você tenha passado por isso. Você casou dizendo, vai ser para sempre. Fez votos no altar e quando você viu, você fez um compromisso com aquela pessoa e ela não manteve. Depois você descobriu, puxa, eu não sabia, meu pai agredia minha mãe. Eu achava que ele era perfeito, tinha filhos fora do casamento. Quantas histórias você sabe assim? E a verdade, irmãos, é essa sobre a família. Nós nos frustramos nela. E hoje eu quero mesmo te dar essa notícia terrível. A família idealizada não existe. E eu quero te convidar, junto comigo, a desistir da família. Diga para quem está do seu lado, desista da família. Mas desista da família idealizada. Isso, era uma vírgula. Sabe qual é o convite hoje aqui? O convite é que a gente desista da família idealizada e hoje passe a investir na família abençoada. A família idealizada não existe, desista dela. Sabe o que existe? Uma família abençoada. A família abençoada, ela não é perfeita. A família abençoada vive as suas crises. A família abençoada sabe que a promessa de Deus, Ele não prometeu te dar um marido perfeito, Ele não prometeu te dar filhos perfeitos, Ele não prometeu te dar pais perfeitos, Ele não prometeu que no seu casamento as coisas iriam como um mar de rosas, Ele não prometeu isso, a gente que achou. O que Ele prometeu de fato é, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Eu vou estar lá. Essa é a família abençoada. Ela não é perfeita, ela não é ideal. Suelen descobriu isso rapidamente, depois que a gente casou. Estou casando com um pastor, com um missionário. Mas assim, os lindos também erram. Ela não sabia. Não, a família ideal não existe. E sabe, irmãos, se a gente continuar perseguindo essa família ideal, eu queria começar o mês dizendo isso para você. Se a gente continuar perseguindo essa família ideal, a gente vai frustrar. Não vai acontecer. E eu queria assim já também te dar uma notícia que talvez seja terrível para você. Você frustrou com o seu pai, você frustrou com a sua mãe, você frustrou com o seu marido, você olhou e falou, pensava que era assim, meu Deus, eu olhava para esse tio, achava maravilhoso, olha só, eu não sabia, mas deixa eu te dizer, você também frustrou muita gente. Teve gente que olhou para você e falou, eu não era, sei lá, eu esperava um filho mais dócil, nós fazemos isso, então hoje, junto comigo, decida, vamos desistir da família idealizada e vamos investir tudo numa família abençoada, cheia da presença de Deus, onde duas pessoas com falhas, onde gente que tem problema se encontra, olha no olho um do outro e diz, vamos deixar Jesus tratar a gente e vamos continuar sendo família. Se tivesse, irmãos, um ambiente perfeito familiar, estaria na Bíblia, a gente poderia encontrar, mas não existe. Eu quero te convidar a isso. E a pergunta que eu quero hoje, junto com você, responder é: o que é que a gente pode fazer quando a frustração vem? Quando as crises chegam na nossa família? Bom, a família ideal não existe, as crises vão chegar, a promessa é de que Ele estará conosco, não é promessa de que não teremos problemas. E eu quero responder junto com você, o que fazer quando a família idealizada é frustrada? Quando a gente descobre que eu vou ter que aprender a lidar com essa pessoa dentro da minha casa, com esse relacionamento que não vai ser perfeito. O que eu tenho que fazer? Bom, se você está anotando, anote aí 4 lições importantes de coisas que eu devo fazer e me preparar quando eu entendo que a família idealizada não existe. Você quer uma família abençoada, amém? Nós vamos dar fruto na família abençoada. Família idealizada é uma utopia. Qual é então a primeira lição? Primeira lição. Número 1, acredite, toda família passa por frustração. Toda família passa por frustração. Deixa eu te falar, sabe qual que é o nosso problema? Quando acontece uma crise lá em casa, meu filho não quer mais vir para a igreja. Estou frustrado, eu sonhei que esse menino, profetizaram que ele seria um pastor, agora ele não quer vir mais para a igreja. Deixa eu te dizer, um monte de outras casas também passam por isso.
Pastor, mas o meu marido fez isso, a minha esposa fez isso. Irmão, sabe uma coisa que a gente precisa lembrar? Isso está acontecendo com muita gente agora. Não é só com você. Uma das coisas mais terríveis que tem para a gente acreditar é que é só na minha casa. É só no meu casamento. É só comigo. Não é. Está acontecendo em um monte de outros lugares. Paulo, quando ele vai confortar os irmãos que estão passando por perseguição, ele diz assim: olha, fique em paz, sabendo que as mesmas aflições que você passa, os outros irmãos estão passando aí por toda a terra. O que ele está dizendo é, quando você pensa que é só o seu casamento, você fala, se é só o meu casamento, eu vou acabar com isso e começo outro. Se é só com os meus filhos, eu vou desistir. Não, ele está dizendo, isso está acontecendo com muita gente. Sabe o que é o problema? A gente não está conseguindo enxergar, mas está acontecendo com muita gente. Olha para a história bíblica. Olha para a história bíblica e veja, aconteceu lá. A família de Adão teve problema, sim ou não? Já teve problema no casamento, e olha que a coisa era perfeita. Não deu, frustrou. E os filhos de Adão, como é que foram? Família tem problema. Família passa por crise. Teve problema na família de Noé, sim ou não? Noé, homem de Deus, a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele passa por problema. Aquele homem, aquele pai de família maravilhoso, toma as cachaças e sai peladão, é o que a Bíblia diz. E aí o filho vê ele pelado, ao invés de cobri-lo, expõe a nudez do pai ainda mais. Essa é a família bíblica, é a família que Deus está nos mostrando. Olha, tem família abençoada que passa por problema. Passa. E Davi, homem segundo o coração de Deus, sua casa teve problema, sim ou não? O que eu estou dizendo é que ter problema não é razão para você parar, desistir. Outras famílias estão tendo problema. Eu quero te garantir algo. As outras famílias estão tendo problema. Só qual que é o problema agora dessa geração? É que o nosso meio de comparação hoje é o Instagram. Sabe como eu comparo a minha família com a família do Xando, com a família do Marco? Eu comparo assim, deixa eu ver como ele está vivendo. Mas aí eu vou lá para a rede social. Mas na rede social tem família perfeita, sim ou não? Lá tem. Aí você vê, você olha para a sua casa, você foi tentar fazer um devocional com seus meninos, eles não querem. Eles choram. Aí você olha no Instagram, tem uma família, irmãos. Eles estão todos arrumados, perfumados. Você fala, meu Deus, é só na minha. Está acontecendo um problema. O demônio está aqui em casa, não é possível. Aí você vê o casal, jantar românticos, toda semana, não sei como é que consegue. Aí você fala, a gente não acha tempo, o que está acontecendo? O problema é que a métrica virou rede social. E na rede social está tudo camuflado. Eu postei uma foto agora há pouco. Coloquei um filtro enorme, porque eu estou sem dormir. Eu vou pôr filtro. Quem olha lá fala, olha, tá com a pele ótima, hein? Mas a gente finge. E aí na rede social está tudo dando certo. Aquele casamento está maravilhoso e aí só o seu está dando problema. Não. As pessoas estão deprimidas em casa, elas mentem, elas fingem. Bom, você deve ter visto agora uma notícia de um show que estava tendo de rock. O pessoal já começa a rir, a gente gosta de uma fofoca. Estava tendo um show de rock, e aí a câmera pegou um casal. Eles fazem isso naquele show lá. Você sabe o que eu estou falando. E aí o casal estava abraçadinho assim, ó, feliz, dançando. Milhares de pessoas naquele lugar. A câmera veio neles. Você viu aquilo? E aí a câmera veio. Mas, irmão, sabe o que eu achei? Porque, para quem não sabe, para contextualizar, o casal lindo ali, dançando, abraçadinho assim, a câmera veio e colocou eles no telão, o estádio inteiro viu. Mas o cara estava abraçado com a amante. Aí ele se abaixou e tentou se esconder. E isso apareceu no mundo inteiro. Agora, você vai no Instagram daquele cara, ele é o CEO de uma das empresas mais ricas do mundo. Esse cara recebe $800 mil por ano de salário.
Esse cara mora numa casa maravilhosa. Se você olhar o Instagram dele, é uma família doriana. Perfeita. A mulher dele é uma mulher elegante, os filhos arrumadinhos. Ele está ali. No Instagram, ele é o melhor pai do mundo. Eu imagino. E a mulher também, a que estava traindo com ele, a rede social dela, ela é a mulher perfeita, cozinhando para os filhos, limpando a casa com um passarinho ajudando, igual aqueles dos desenhos da Disney. Parece tudo perfeito, mas não estava. E aí, irmãos, eles foram pegos, virou aquela vergonha. Eu imagino o vizinho dele passando assim cedo, sabe? Indo para o trabalho, vendo o carro dele meio velho e olhando para o lado um CEO saindo com a roupa mais arrumada, o relógio mais caro. E ele fala, meu Deus, eu vi no Instagram dele ontem, ele estava num restaurante super caro. Eu devo estar com um problema sério. Meus filhos não conseguem, olha os filhos dele. E ele não sabia que aquilo tudo era uma maquiagem enorme. Para de se comparar. Para de olhar para as famílias dorianas do Instagram. Para com isso. Deixa eu te dizer algo. Está dando problema em tudo quanto é lugar. Está tendo problema com o mais velho, com o mais novo. Está tendo problema com quem casou agora. Está tendo problema com quem tem família há muitos anos. A verdade é, nós precisamos de Jesus, irmão. Então, descansa o seu coração. Dá uma olhada para quem está do seu lado, da outra família, não da sua. Olha para quem da outra família e fala assim, eu fico feliz de saber que o pau está quebrando na sua casa também. Isso me ajuda. Menos lá em casa, né, Sueli? Menos lá em casa está tudo bem. Hã? Menos lá em casa. Não, lá em casa está tudo bem. A Sueli está achando ruim que eu falei que ela correu dando mamar lá. Já estou com um problema em casa agora. Depois alguém corta da gravação. Segunda coisa, irmãos. Olha, você quer viver uma família abençoada? Frustrou, está com problema? Escute isso. Segunda coisa, Deus ainda está no controle. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Deus ainda está no controle. José, ele deve ter assim frustrado demais. Ele deve ter pensado, acabou. Cadê meu pai que não veio me buscar? Cadê minha mãe que não veio me buscar? Cadê meus irmãos? Acabou minha família, sabe, irmãos? Se você conhece o texto de José, você sabe que tudo aquilo, toda aquela frustração, nunca fugiu do controle de Deus. Ele estava controlando tudo. As coisas estavam acontecendo. Os meninos estavam sendo preparados para serem líderes das tribos. José estava sendo preparado para ser mesmo o maior. Ele estava sendo tudo. Deus não perdeu o controle. Sabe, eu sei. A gente sofre, tem dores. E talvez você está aqui hoje e está dizendo, a minha dor é terrível, pastor, da minha casa. E eu te garanto, ainda assim, Deus continua no controle. A gente tem a tendência de transferir o nosso desespero. E acreditar que o nosso desespero move o céu. O nosso desespero não move o céu. E o céu nunca entra em desespero. Não. Você pode chegar o mais desesperado do mundo para Deus, e Ele vai continuar controlando todas as coisas. Ele é soberano, Ele já sabe como as coisas terminam. Foi Ele que escreveu. Então guarde isso, irmãos. Acalma o seu coração. Pastor, eu sonhei com uma família ideal, deu errado. E agora? Agora está tudo solto? Não está. Ele continua no controle de todas as coisas. Isaías, ele teve uma experiência dessa forma. Ele olhou para o céu e ele estava mal. E quando ele olha para o céu, ele vê que o céu não se parece com ele. Ele está mal, ele está em desespero, mas no céu, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está sentado no seu alto sublime trono, governando, soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre o seu casamento. Deus é soberano sobre seus filhos. Amarra esses meninos no altar, ora por eles, jejua por eles, e você vai ver, Deus continua soberano, irmãos. Você consagrou seus filhos a Jesus, amém? Consagramos nosso casamento, nossa família. Descansa sabendo que descansar faz parte
do trabalho de quem está em Jesus, eu descanso sabendo que Ele está no controle. Eu me posiciono nele, eu faço a minha parte, mas eu descanso. Algumas vezes vai dar a impressão que Satanás está no controle, sim ou não? Você acha que José não pensou? O capeta está no controle da minha vida. Você acha que ele foi acusado de violência sexual, abuso sexual? Ele foi acusado disso, era mentira. Você não acha que em algum momento ele falou: meu Deus, por que o Senhor me fez sonhar lá atrás? Por que o Senhor me fez ter uma família tão daquele jeito, Doriana, que parecia perfeito? Por quê? Em algum momento ele deve ter pensado: o capeta está solto na minha família. Não era. Satanás não está controlando a sua família. Em nome de Jesus, hoje você vai ter uma revelação da soberania de Deus sobre sua casa, sua família, mesmo aqueles que estão longe. Nós nos amarramos a Cristo e declaramos: toda a nossa casa servirá ao Senhor. Não terão para onde ir. Nós cremos na palavra de Deus. Ele ainda está no controle. A terceira coisa, irmãos, que eu aprendo: se eu quero viver uma família abençoada, então, aprenda uma coisa: não permita que as vacas magras destruam as vacas gordas. Você lembra que José foi levado a isso? Era um sonho de Faraó, mas teve um dia que ele teve que trabalhar com isso. Aquilo era uma mensagem de Deus para ele também. Qual que era a mensagem? Então, o sonho era: do Nilo subiam 7 vacas magras. Diga comigo assim: magra, feia, raquítica. Fala para quem dá do seu lado. Não fala que ele vai ficar bravo, né? Você fala vaca, magra. E do outro lado vinha outro que é até ruim de falar também: vaca gorda, saudável e bonita. Então, de um lado você tem as vacas magras, feias e raquíticas, símbolo de um tempo difícil da sua vida. E de outro lado você tem a vaca gorda, bonita e saudável. Aí então a Bíblia diz que elas entram em conflito. Sobe a magra, sobe a gorda e entram num conflito. Quem é que deveria ganhar essa luta? A forte ou a fraca? A bonita ou a feia? Sabe, irmãos, parece óbvio que num conflito a magra ia morrer. A que é raquítica ia ser pisada pela gorda. Mas o que a Bíblia diz é que as magras devoravam as gordas. Isso traz para nós um símbolo aqui, um sinal. O que ele está dizendo é: olha, se você não cuidar, se você não for intencional, as coisas ruins, feias, magras da sua vida, elas vão comer e acabar com tudo de bom que tem na sua casa. E você vai acreditar que não tem nada bom na sua família. Você vai achar assim: não, tem nada, é terrível, a minha casa é horrível, a do outro que é boa. Escuta isso. Irmãos, nós precisamos valorizar e ser intencionais a respeito das vacas gordas. Quando você olha para a sua casa, a tendência é que as coisas ruins que aconteceram sucumbam e devorem tudo de bom que aconteceu. Você já deve ter passado por isso, de chegar um dia mal na sua casa. Eu já atendi muitos casais assim, em que eles chegam na nossa frente e dizem: acabou. Acabou? Por quê? Ele fez isso, ela fez isso. E aí, por uma situação terrível, eu esqueço todas as coisas que Deus já tinha prometido na minha família. Você entende o que eu estou dizendo? Então, quando você olha para a sua casa, talvez você entrou aqui hoje com o coração apertado, dizendo: minha família, ela tem isso de errado. E eu quero te levar a um exercício. O que é que tem de bom na sua casa? O que é que tem de bom no seu casamento? O que é que tem de bom na sua família? O que é que tem de bom lá? Porque nós temos mais coisas boas do que ruins. E nós vamos sempre pecar quando nós esquecermos aquilo que nos dá esperança. Sempre pecaremos. Você lembra quando Eva comeu do fruto? Lembra? Então a Bíblia diz assim, que Deus preparou um jardim enorme. Diga comigo: um grande jardim, frutífero. E Deus falou: coma do jardim. Qual é a primeira ordem de Deus? Coma do jardim, sim ou não? E aí depois ele falou: aqui tem uma árvore. E ele olhou para aquela árvore e disse: não coma dessa árvore, sim ou não? E aí, irmãos, a Bíblia diz que agora
Eva vai para o único lugar que ela não podia ir, e ela come dessa, e agora ela é impedida de continuar comendo tudo que ela podia comer. Qual é a razão de Eva vir para esse lugar? Por que que Eva tinha fome naquela hora? Por quê? Porque ela não tinha comido daquilo que Deus mandou ela comer. Se ela tivesse alimentado aqui, ela ia estar satisfeita. Ei, minha casa é uma bênção. Eu não cedo a uma tentação do diabo, porque eu já olhei para o meu marido, eu olhei para a minha esposa, eu vi tudo de bom que há nela. Eu não preciso agora tocar num fruto que é proibido. Agora, quando você não se alimenta aqui, quando aqui é tudo ruim, você não consegue enxergar nada de bom, saiu na rua, irmãos, você vai ser tentado a olhar para aquilo que não é seu, aquilo que Deus não te deu. Por isso o desafio é sempre o de olhar para as coisas boas dentro da minha casa, valorizar e glorificar o nome do Senhor. Eu valorizo, é isso me dá esperança. É isso daqui, ó, é uma bênção na minha casa, não tem só coisas ruins. E aí eu não permito que a vaca magra destrua as gordas, aquilo que Deus já fez na minha família. Quem está entendendo, diga amém. Escute o que eu estou dizendo, tem bênçãos na sua família, tem tesouros lá. Valorize isso, por favor. Olhe para essas coisas, coma daquilo que Deus te deu, e você não vai ter fome daquilo que Ele não te deu. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito, e quero insistir com uma coisa aqui. Talvez no seu passado, o seu pai tenha sido um pai complicado, que te abandonou, que foi abusivo. E aí hoje, Deus está te dando a chance de ser pai e de fazer completamente diferente. Mas toda vez que você se posiciona e diz, eu vou ser um pai bom, surge a vaca magra do passado, dizendo, não vai não, você vai ser igual ao seu pai. E na tentativa de ser um bom pai, não sabendo lidar com essa vaca magra, toda hora essa vaca magra destrói os seus planos e os projetos de Deus na sua vida. Talvez você viu assim o casamento dos seus pais falharem. Quem sabe você viu seu pai e sua mãe sempre numa vida difícil. Sua mãe sofrendo, seu pai ali, sei lá. Talvez você tenha passado por isso. E hoje, toda vez que você tenta viver um casamento abençoado, sobe uma vaca magra e vem te lembrando. E são gatilhos que você nem percebe, mas eles vão dizer, você não vai conseguir, vai ser impossível. E o inimigo se levanta. Irmãos, eu te garanto, em nome de Jesus, que você pode se posicionar, levantar celeiros e dizer, eu vou juntar da vaca gorda e não será assim na minha vida. Eu vou me levantar para ser um homem de Deus frutífero, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa. Ei, creia nisso em nome de Jesus. As vacas são magras, raquíticas e feias e elas vão morrer na nossa casa de fome em nome de Jesus. Não alimente elas. Passou, foi ruim que você viveu, mas sabe, Deus quebrou um ciclo em você. Talvez seu pai não teve como fugir disso, porque ele viveu isso lá com os pais dele. Está na hora da gente perdoar esse povo. Está na hora da gente liberar perdão. Fez mal para mim, mas vai saber quanto mal ele recebeu também. Vai saber, irmãos, quanta dor. Eu vivi uma mágoa, me ofendeu, mas vai saber o quanto essa pessoa foi machucada lá atrás. Vamos liberar esse povo. Perdoa. Perdoa e a vaca magra morre. Libera esse povo, sabe? Deus quebrou um ciclo em você. Você é a quebra do ciclo. Ele levantou você em Jesus agora. E você, em Cristo agora, pode quebrar o ciclo e viver algo poderoso na sua casa, na sua família. Amém, irmãos? Vai ser a partir de você. Seus netos vão te agradecer. Sua geração vai dizer, meu vô, minha avó se posicionou. E aquilo que vinha de geração, quebra nela. Porque ele era alguém de Jesus. Amém, irmãos? Matamos as vacas magras. Em último lugar, acredite, não é o fim. Sabe, irmãos, eu olho para a vida de José e eu penso que muitas vezes ele deve ter assim, falado, acabou. Não, meu Deus. 500 quilômetros andando algemado, amarrado, a Bíblia diz que ele foi em correntes. Imagina, muitas vezes ele falou, o que está acontecendo? Acabou para mim, ué. Nunca mais vou ser feliz. Nunca mais vou poder casar, nunca mais vou ter filho, nunca mais vou poder viver um casamento abençoado. Eu nunca vou esquecer essa ferida, nunca mais, acabou. Quantas vezes você acha
que José deve ter pensado isso aí. Quando a vida dele dá uma estabilizadinha na casa de Potifar, puxa, sou escravo, mas pelo menos estou numa casa boa. Aí vai para o fundo de uma prisão. Quantas vezes você acha que ele pensou, acabou, para mim não dá? Quantas vezes você acha que ele recebeu esse ataque diabólico na mente, assim como você e eu recebemos? É o fim. Eu te garanto, não é o fim. Pode parecer. Irmãos, situações difíceis podem simbolizar fim para quem não tem Jesus. Mas para nós, não. Porque nós cremos num Jesus que todo mundo apostou que ele tinha acabado. Mas ele no terceiro dia se levantou para mostrar para nós. Vai parecer que acabou, mas segura aí que eu estou chegando. Ao terceiro dia ele se levantou. E ao terceiro dia ele se levanta na sua casa, na sua família, na vida do seu filho, lá no seu casamento. E ele muda toda a sua história. Então não é o fim. Chamaram Jesus. Lázaro está doente. Ele demorou, segundo eles. Agora não adianta vir mais, Lázaro morreu. Aí ele falou, só está dormindo. Os discípulos nem conseguem entender, que discípulo não entende, a gente não entende. Ele falou, se está dormindo, então manda alguém acordar. Eles nem entenderam, Jesus falou, só está dormindo, calma. Jairo está atrás de Jesus, falando, minha filha está complicada, me ajuda, me ajuda. Alguém chega e fala, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu, acabou. Jesus falou, ela só está dormindo, fica tranquilo. Eu garanto a você que coisas que você acreditou que tinham morrido, coisas que você acreditou que não poderiam mais acontecer, que você disse, é o fim para mim. Esse casamento esgotou. Essa relação com meu pai acabou, já tentei tantas vezes. Sabe, coisa que você achou, eu não consigo mais. Deixa eu te dizer, só estava dormindo. E Jesus está dizendo, avisa que eu estou indo, Jairo, eu estou chegando. E nós vamos lá. E ele vai até a casa de Jairo, ele vai até a casa de Lázaro e ele desperta. Só estava dormindo. Não acabou. Ainda dá tempo de casar, ainda dá tempo de ter filho, ainda dá tempo de liberar perdão, ainda dá tempo de restituir o seu relacionamento, ainda vai dar tempo, porque no terceiro dia ele se levanta na nossa vida também. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. Deixa eu pedir para você fazer uma coisa, convidar o Ministério de Louvor para vir aqui e te convidar também a ficar em pé, por favor. Mas eu quero te convidar em pé